Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Caros amigos, mais uma edição do programa Panorama Tricolor de número aproximadamente 130, porque não temos absoluta certeza. O que importa é que estamos aqui para debater as coisas do Fluminense. Seu Limão, o diretor, está irritadíssimo com esse meu comentário e nós vamos começar a falar sobre a estreia do Tricolor no Campeonato Carioca de 2015, o popular Roubinho. Hoje contamos com as presenças absolutas e supremas de Rods, de Lúcio Barral e da nossa nova estreante Isabela Cabral, que vai aqui falar várias coisas interessantes, legais e empolgantes para vocês e novidades que nós não vamos contar agora, vocês só vão saber no decorrer da semana. Posto isto, o Fluminense venceu o Friburguense por 10-1, né? Porque foi 8-0 na preliminar, 2-1 no jogo de fundo em Volta Redonda neste domingo, depois de ser penitenciado pelas agruras do senhor Rubinho, né, o presidente da federação, que tirou o mando de campo do tricolor do Maracanã, empurrando para a Volta Redonda. Assim sendo, as considerações iniciais de Rodrigo César, o Rods. Bom, começa exatamente como que você terminou falando, né, com a vergonha do nosso jogo ter sido tirado, né, fomos obrigados a jogar fora do Maracanã, num campo do Volta Redonda que estava cheio de buraco, as arquibancadas, até você mesmo comentou no Facebook, estavam imundas, no Facebook e na sua coluna, né? Sim. E estavam imundas, então assim, é um estádio que dá para ser charmoso, dá para ser bonito, mas se for bem cuidado. Mas enfim, o Fluminense foi colocado para jogar lá, né, foi um jogo bom, principalmente no primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi bem bacana, o Fluminense se impôs, correu atrás, deu pra ver que o pessoal novo tava afim. Aí de repente no segundo tempo, o Friburguense veio pra cima, o Fluminense ficou meio, não sei, pensando na moda da Bezerra, tomamos um gol, ainda bem que a gente não levou o empate, que o jogo acabou com uma defesa do Cavalieri. Pois é. E agora, para a alegria de toda a comunidade de Volta Redondense, ele, que é natural da cidade e não estava no jogo, Lúcio Barral, dá suas considerações iniciais. O Fluminense jogou para a primeira partida do campeonato, jogou relativamente bem, esforçado, correndo. Uma grata surpresa foi o Vinícius, que substituiu a função do Conca. Ele não é o Conca, nunca vai ser, mas entrou bem, se movimentou bem e foi premiado com um gol. Pois é, então foi isso. O Fluminense é um dos líderes do campeonato e vamos anunciar mais uma vez a nossa querida, fantástica e sensacional futura apresentadora Isabela Cabral. Isabela, a palavra é sua. O jogo ontem, no segundo tempo, deu sono, um pouquinho, mas para começo de campeonato tá bom, tem que melhorar ainda, o time precisa de um pouco mais de entrosamento. É o começo, né? De entrosamento, sim, é o começo, mas se não correr atrás agora, no final vai ficar complicado, porque estão querendo tirar o título de qualquer jeito dos times grandes, que hoje em dia só tem o Fluminense e o Flamengo. Bom, e o Botafogo e Vasco já estão pequenos também. Pois é, o comportamento pequeno dos clubes, como a Isabela bem elencou, levou o Fluminense a uma situação bastante desagradável na semana passada, sendo retalhado na federação pelo presidente Rubinho, de modo que o Maracanã ficou fechado, o Fluminense ficou alijado da sua condição de mandante de campo, numa situação única no mundo, né? O fato do time mandante, existe um mandante, mas quem manda é a federação, ela que determina de você os jogos. A política de preço não é minha, que sou dono do jogo, é do outro. Pois é, e o mando também é dele, eles resolvem, só falta eles colocarem os times. Então, Rod. Mas na Alemanha não é assim? Na Alemanha é outra história, né? Na verdade, comparando com a Alemanha, a única coisa de igual nessa história que a gente pode concluir é a presença de um pastor alemão, né? Nessa situação, que por acaso é o presidente da federação. Eu ia te pedir opinião exatamente a respeito desse tema. Como é que você encara essa situação do Fluminense ter sido alijado do seu mando de campo numa atitude autoritária, arbitrária, antiprofissional e que vai de encontro aos interesses do futebol do campeonato, inclusive da própria televisão que se calou a respeito? Bom, eu acho que é uma situação ridícula. Tá sendo o Fluminense e o Flamengo também estão sendo forçados a aceitar uma série de coisas. Tanto é que o Fluminense ontem estava com uma tarjinha preta, né? Que pelo menos o que passaram, que a informação não apenas era luto, né, de alguns tricolores
conhecidos que tinham morrido, mas também em razão pela postura da federação. O Flamengo também jogou com essa tarde. Então assim, você vê que o Flamengo já deu uma cedida porque conseguiu pegar o jogo dele com o Maracanã e nós estamos negociando, né, para jogar contra o Bangu e o Maracanã também. Sem dúvida é uma negociação que o Flamengo deve ter tido que ceder bastante e o Fluminense vai ter que ceder também. É uma ditadura que a festa está querendo impor. Parece que a gente está jogando o campeonato, sei lá de que ano, porque é difícil até de encaixar em uma época assim, que tenha tido... Que venha com coisas tão ridículas como a multa de R$50 mil, não poder jogar no Maracanã, não poder definir seus próprios preços. É proibido falar mal do campeonato, né, para os times participantes e seus personagens, né, a eles vinculados no caso, né? Exatamente. Deveriam publicar no jornal, fazer uma nota publicitária. Ó, querido garboso campeonato, tão bem acompanhado, com tanta gente a te louvar. E o ideal, assim, que eu vejo que é possível, porque não adianta brigar e romper com a federação, porque isso, no momento, só traria problema para o Fluminense e Flamengo. A gente não poder jogar nenhuma competição nacional, né, por falta de estar federado no caso, a Federação do Rio de Janeiro. Então, assim, o ideal é que, se a gente não conseguir tirar essa postura péssima, né, do Rubinho, que obviamente está sendo manipulado como fantoche pelo Eurico Miranda, tentar negociar com a CBF, talvez a criação de uma liga carioca, mas que tenha o respaldo da Confederação Brasileira de Futebol. Aí sim, Fluminense e Flamengo poderiam chegar a algum lugar. Na verdade, o Rubinho, ele não é fantoche, ele é ventríloco. Porque o Eurico, ele senta no colo do Eurico e o Eurico fala o que ele quer. Há controvérsias. Mais ou menos. Há controvérsias. Troca-troca, né? Há controvérsias, eu vou dizer por quê. Olha, só de imaginar nesse troca-troca dá até calafrios. Mas há controvérsias porque é bom que se diga. Há 9 anos atrás foi seu Rubinho que estava passando a perna e ninguém menos do que Caixa d'Água para assumir a federação. Lembre-se que Caixa d'Água ficou um tempo afastado, o Rubinho tentou dar o golpe, aí veio o diabo, puxou o Caixa d'Água para onde ele devia ter ido e o Rubinho assumiu a federação. Aliás, há 38 anos, não, há 39 anos, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro só teve 3 presidentes. Isso demonstra o curral eleitoral, o clientelismo que se desenvolveu no futebol do Rio, que justamente no momento em que outros centros muito menores do que o Rio em termos de tradição de futebol começam a se desenvolver, o Rio parece que vai atrasando cada vez mais. Lúcio, dentro da situação de estreia, novos jogadores, né, a torcida nem conhece os nomes ainda dos jogadores nas posições e tal, o que você viu, te agradou em Volta Redonda? A movimentação do Fluminense me agradou. O time, ele entrou como aqueles primeiros 5 jogos do Cristóvão antes da Copa. Então o Fluminense se movimentando, o Fluminense tocando bola, o Fluminense bem armado taticamente, sabendo o que faria, seguro na zaga, enfim, mostra um treinamento, mostra que o time, claro que é o primeiro jogo, ainda vai se entrosar e tudo, as peças ainda não encaixaram, mas a postura tática do time foi muito interessante. Então o Fluminense jogou um jogo sem sustos, claro que depois que tomou o gol, enfim, tomou um certo sufoco ali, até pela apreensão de tomar um gol do empate, mas o Fluminense passou o jogo inteiro sabendo o que faria em campo. Enfim, todos os jogadores sabiam o que faria em campo e isso me passou uma segurança. Não sei se é um espasmo, não sei se é o início de trabalho, mas me foi positivo a postura do Fluminense em campo taticamente. Pois é, ela gritou, pulou, carnavalizou, levantou a arquibancada. Isabela Cabral, você mostrou várias coisas lá que você gostou em Volta Redonda. Diz pra gente o que você não gostou da partida Fluminense e Friburguense. A quantidade de gols perdidos. Nossa. O jogo podia ter sido uns 6. Podia ter sido resolvido muito antes do gol do Friburguense, né? Podia ter sido quando o juiz apitou. O Cavalieri ali, um gol bobo que ele tomou. Fez um golpe de vista, ao meu ver, e fez um golpe de vista e acabou tomando gol. Uma bola boba e a gente perdeu muito gol na cara, embaixo da trave. Poderia ter sido bem melhor, começar bem melhor, mas eu acho que o campeonato vai ser todo assim. Ganhando sofrido, um roubinho aqui, um roubo ali. Pois aliás, muitas inversões de falta de arbitragem no primeiro tempo, né? E principalmente antes do Fluminense fazer gol, quer dizer,
já parece que a gente vai ter esse adversário por todo o campeonato, né? A má vontade das arbitragens. Eu não vi o tirateima, mas aquela bola que foi o Renato, se eu não me engano, salvou de sair pela linha de fundo e depois terminou numa jogada, o gol do Fluminense foi invalidado porque o bandeirinha deu saída. Saiu aquela bola? Fez curva por fora? Cara, não dá pra... Não tem jeito. Estando lá não teve jeito, mas teve várias inversões, faltas que o próprio Renato sofreu, pelo menos 2 faltas que ele sofreu descendo pela direita e o árbitro inverteu. É uma confusão danada, né? A arbitragem da Federação Carioca segue, parece, as diretrizes de administração da própria entidade, ou seja, é um verdadeiro esculacho. O nosso querido e prezado diretor, Carlos Alberto de Lima, o Limão, Mr. Dedo, já nos aponta que temos poucos minutos para fechar esse bloco. Então, eu ia perguntar para vocês sobre algo bastante inusitado e estranho, que até agora ninguém conseguiu explicar. Que diabos aconteceu em Macaé, na partida Macaé e Flamengo, com integrantes de uma torcida organizada do Flamengo, 100 integrantes invadindo um vestiário para agredir especificamente o goleiro Ricardo Berna, sem qualquer razão histórica para uma rivalidade entre os dois clubes? Diz pra gente, Rods, fale sem rir, o espectador merece. Eu sei que é difícil. Não, mas assim, a gente desconfia, né, que é tudo uma armação. É tão surreal, né, como a gente estava conversando, que é difícil de acreditar e ao mesmo tempo triste de perceber que sim, no Campeonato Carioca pode ser verdade. Porque nós sabemos de certos integrantes da oposição, né, do Clube de Remo, que estão do lado do roubinho, né? Sim. Então, assim, há uma grande chance de ter sido uma armação. Tem nome de super-herói, o rapaz? Não. Não, tem quase, patente? por aí. Então. Alguma coisa me remete ao underground das ruas de Copacabana no final dos anos 70 e começo dos anos 80, onde era comum a venda de pequenas quantidades de entorpecente nas imediações do bairro Peixoto. Bom, acontece que essa figura pode muito bem ter sido mandada mandar fazer essa invasão, especificamente para... Como é que eu posso dizer? Estabilizar o campeonato. Criar todo esse problema, principalmente para o Flamengo, que a gente tem que ser justo, estar do nosso lado nessa questão. Ou seria, talvez, uma propaganda subliminar de alguma empresa de telefonia tentando institucionalizar a porrada pré-paga? Será que seria alguma coisa nesse sentido? Porque não foi o menor cabimento. Isabela, você passando de empresa de torcida, você já viu algo parecido com isso? E aí aquilo, eles entraram no vestiário e agrediram com um cortezinho, só acho que se fosse para agredir mesmo, eles iriam machucar. Jogaram uma lata de cerveja no lugar. Foi um recado. Na verdade foi um recado. Exatamente, então assim, você vê que por isso também dá para você que foi algo encomendado. E como não podia deixar de ser, flamenguista ainda teve que roubar as chuteiras e uniformes. Não podia ser só agredido, né? Tinha que roubar alguma coisa. O mais incrível é os caras entrando, né, num celular que gravou onde apareceram as imagens na TV. Os caras estão comemorando a invasão, né? Tem uma comemoração. Geralmente as pessoas comemoram quando fogem, né? Não quando entram, mas ao contrário, é um caso à parte. É mais um capítulo, né? Pois é, mais um capítulo desse incrível e estranho futebol carioca. A gente agradece a Isabela Cabral, que vai continuar com a gente no segundo bloco, é isso? Ficará ou não ficará? Diz que fica. Isabela fica e vai ficar muito mais. Seu Limão está com o dedo na câmera. Daqui a pouco a gente retorna com mais um bloco do programa Panorama Tricolor, talvez 130.